E, digamos assim, quando começa a fazer essa crítica e se começa a estudar os processos, então se começa a prestar atenção quais são as mediações, ou quais são os movimentos, ou quais são os processos que produzem essa relação de sucesso ou não. Então se viu que simplesmente a origem de classe era insuficiente para explicar a relação com a escola, que havia outros componentes desse processo que era complexo. E já nos anos 80 e 90, quer dizer, a visão da complexidade do real é uma visão que começa a dominar a pesquisa, sobretudo nas áreas humanas e sociais, mas também nas áreas das exatas. E isso é marcado, por exemplo, nas áreas das exatas, pela pesquisa em física quântica, quando os próprios físicos começam a dizer, não, peraí, mas não existe só uma física, não existe só uma possibilidade de interpretação física do universo, existem outras possibilidades de interpretação física do universo. Então você tem a física newtoniana, você tem a teoria da relatividade, você tem várias abordagens, todas elas produziram experimentos e produziram, sei lá, instrumentos úteis para o homem, satélite, não sei, o escambau, né? Toda essa parafernália tecnológica que está aí. Quer dizer, cada abordagem da física produziu um tipo de instrumentos de intervenção no real, e não se pode dizer essa é errada, essa é certa, aquela. Nenhuma tem a certeza absoluta. São diferentes formas de abordagem da realidade física. Quer dizer, se isso é real das chamadas ciências duras, ou ciências exatas, que se chamou há um certo tempo, muito mais ainda das ciências humanas e sociais, onde a maleabilidade, a flexibilidade do real é muito maior. Então, com essa perspectiva teórica, se faz a crítica da pesquisa quantitativa e se cai na pesquisa qualitativa, e durante um certo tempo, sobretudo nos anos 80 e 90, se absolutiza que só vale a pesquisa qualitativa e quase que se nega a pesquisa quantitativa. Tanto, por exemplo, na Faculdade de Educação nos anos 70, tinha um monte de cadeiras sobre estatística, agora não tem mais. E todo mundo está querendo estudar estatística, porque sumiu a estatística das áreas das humanas, porque passou-se a fazer a crítica de tudo que é quantitativo como sendo positivista. E hoje, as grandes tendências mais sérias de abordagem da complexidade do real combinam estratégias de pesquisa qualitativa com pesquisas quantitativas, porque todo fenômeno é quantificável e todo fenômeno tem um processo a ser interpretado. E a quantificação do real ajuda a perceber grandes tendências, e a análise do processo ajuda a perceber como é que esse processo se constrói. Então, hoje, a tendência maior em pesquisa é a combinação das duas abordagens. O que não quer dizer que não se possa fazer pesquisa só de uma abordagem, contanto que nós tenhamos consciência dos limites que cada abordagem tem, né? E estejamos abertos com diálogo com outras abordagens. Pode passar, por favor. Bom, a pesquisa quantitativa, uma das expressões atuais, digamos assim, mais em voga na pesquisa quantitativa é a abordagem etnográfica, né? O que é a abordagem etnográfica? Passa o seguinte, depois volta nesse, passa o Guirres primeiro. Segundo um dos grandes antropólogos contemporâneos, recentemente falecido, ele dizia o seguinte: praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa, um risco elaborado para uma descrição densa. Então o Geertz é citado no mundo inteiro com essa sua frase, quer dizer, a etnografia é uma descrição densa do real.
ou é uma descrição densa da cultura, ou é, digamos assim, a imersão do pesquisador na realidade que lhe permite desvendar os significados estruturantes daquela cultura, quer dizer, as redes de significações presentes naquela cultura. Volta para o anterior, por favor. E a Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga da nossa universidade, ela diz o seguinte: uma das principais expressões da pesquisa qualitativa é a pesquisa etnográfica, com Cláudia Fonseca, é a pesquisa etnográfica, é uma abordagem que parte do particular para o geral, contrariamente à pesquisa quantitativa, que em geral faz um grande mapeamento do real, né, e quantifica. Então parte do particular para o real e que implica nas seguintes etapas: estranhamento, esquematização, desconstrução, comparação, sistematização, interpretação e conclusão. O que é o estranhamento? A Cláudia Fonseca exemplifica o estranhamento com uma pesquisa que ela fez. Ela é nascida nos Estados Unidos, hoje naturalizada brasileira, casada com brasileiro, mas ela é americana de origem, se formou, fez doutorado nos Estados Unidos, depois na França fez doutorado de Estado e tal. Então ela vem de uma origem cultural distinta da nossa. E ela faz pesquisa em Vila Popular. E ela estava pesquisando as relações familiares em Vila Popular e a questão da posição da mulher na Vila Popular. E, como todo antropólogo, frequentando os ambientes populares para se impregnar, porque o primeiro grande movimento da pesquisa etnográfica é a busca de qualquer pesquisa, é a busca da impregnação. O pesquisador busca se impregnar, mergulhar, se encharcar da problemática que ele quer entender. Esse é o primeiro movimento. E ela estava fazendo isso, visitando a vila e tal, e de repente ela está numa casa e chega uma senhora com uma criança e a outra pergunta: ele é teu filho? É. E tu está criando todos os teus filhos? Não, tem um que está com a tia, tem outro que está com a avó. E aí ela começa a ver que todas as mulheres que estavam ali, cada uma tinha emprestado o filho, e ela começa a se indagar, porque ela nunca tinha visto aquilo nos Estados Unidos. A família nuclear cria os filhos até os 18 anos, depois eles se espalham e até nem voltam. Ela diz: meu pai não morreu, nem sabia onde estavam os irmãos, mas até os 18 anos fica todo mundo junto. E ela descobriu, e aí deu um estranhamento: mas como é que é isso? Como é que uma mulher diz com tanta naturalidade que deu o filho, ou que a tia está criando, ou que a avó está criando? Ela descobriu que nas vilas populares do Rio Grande do Sul, e depois ela faz uma comparação com o mundo, em outras culturas onde ocorre isso, é muito comum que a criança circule de uma família a outra, porque é uma estratégia de sobrevivência e é uma estratégia de autoajuda, de mútua ajuda, de colaboração e até de estreitamento dos laços familiares, né? Uma avó que está sozinha leva um neto para ficar com ela, uma tia solteira que não tem filho ganha emprestado o filho de uma irmã e tal. Quer dizer, então há uma estratégia na cultura popular, pelo menos no Rio Grande do Sul e em algumas outras regiões do Brasil, que as crianças circulam de uma família a outra, e isso não é abandono nem rejeição, ao contrário, é a criança sendo assumida pela realidade. Então, do estranhamento, ela diz: mas como que as pessoas dão os filhos com tanta facilidade? Do estranhamento ela passou o quê? Passou a esquematizar. Então ela passou a fazer esquemas das diferentes situações em que isso se dava. Aí ela descobre, por exemplo, que os meninos circulam mais, as meninas circulam mais dentro da família, os meninos circulam mais dentro dos compadres e dos amigos. Então ela faz vários esquemas de circulação. Então ela vai esquematizando, recolhendo dados e esquematizando, que é o segundo momento de uma pesquisa etnográfica. Depois ela desconstrói as próprias concepções de família e as próprias concepções de relação pais e filhos, que eram muito rígidas em torno da visão de família nuclear. Ela compara, ou seja, ela vai estudar a estruturação de família em vários países do mundo e descobre que alguns países africanos, por exemplo, existe esse mesmo fenômeno da circulação da criança e que isso não é abandono. Então ela compara com outras culturas, né?
ela sistematiza o problema, ela interpreta a luz da teoria de família e ela conclui não. Esse é um fenômeno cultural, isso não é um abandono. Então, ela esquematiza como os grandes momentos do que seria uma pesquisa etnográfica, que é a pesquisa qualitativa por excelência, embora não seja a única forma de pesquisa qualitativa, há outras formas. Eu não tenho condições aqui, no pouco tempo que nos resta e no cansaço que vocês estão e na fome, de expor todas as abordagens possíveis na pesquisa qualitativa. Mas, digamos, esse exemplo é apenas uma provocação de um movimento de uma pesquisa qualitativa etnográfica. Pode passar, por favor. Daí vem aquilo que eu falei do Girtz, né, que é um grande antropólogo. Pode passar. Bom, aí nós temos, na perspectiva da psicologia do desenvolvimento, uma das grandes representantes da psicologia do desenvolvimento do Brasil, que é a Clotilde Rossetti Ferreira, da USP de Ribeirão Preto, e ela é uma especialista, estudou na Inglaterra a relação mãe-filho, a teoria do apego, e quando ela volta para o Brasil também ela tem um estranhamento, porque ela se dá conta que o apego tinha nuances diferenciadas, que era relativamente comum, criança cuidando de criança, e o problema das relações das crianças com uma especificidade muito grande. E ela começa a estudar esse fenômeno e começa a estudar a questão da adaptação da criança à creche. E ela e a equipe dela, baseada em Vallon, Vygotsky, enfim, nesses autores sócio-históricos da psicologia, começa a construir a teoria da rede de significações na psicologia, que é uma teoria que já existia na antropologia, quer dizer, as significações como estruturantes do real, e elas começam a estudar a rede de significações como estruturante do desenvolvimento humano, da pessoa concreta. Por quê? Porque ela diz o seguinte, por exemplo, a adaptação elas constatam o seguinte: a adaptação da criança na creche depende da postura da mãe, da postura da família, da postura do educador, do ambiente da creche, do ambiente sócio-histórico, da realidade sócio-histórica em que está inserido, ou seja, de uma rede de significações que se entrelaçam na complexidade para produzir um fenômeno concreto que é a adaptação da criança à creche. E ela exemplifica o seguinte, por exemplo, no países nórdicos, na Dinamarca, onde tem creche para todo mundo que quer de graça e de qualidade, as mães não se sentem culpadas e há uma tradição, né, de participação da mulher na vida social e uma visão de família mais aberta. As mães não se sentem culpadas de botar o filho na creche e a criança se adapta com muito mais facilidade na creche, isso é considerado natural. Na Inglaterra, que tem uma tradição protestante da família, com uma coisa mais importante, a mãe que tem que cuidar do filho, a educação infantil era, até recentemente, muito pouco desenvolvida, havia bem pouca creche, a creche era mais para os pobres, coitados, que as mães eram obrigadas a trabalhar, e havia muito mais problema de adaptação da criança à creche, porque a mãe se sentia culpada de botar a criança na creche, e porque todo o ambiente sócio-histórico era de estranhamento desse fenômeno.